Olá, bem-vindo ao programa Desponte e Resplandece. Estamos com o propósito de iniciar uma série de estudos sobre as alianças de Deus com a humanidade, as alianças que Deus fez com o homem. A Bíblia cita 8 alianças que Deus chama o homem para se relacionar com eles. Primeiro, a aliança edênica, feita no Jardim do Éden, a aliança adâmica, feita com Adão após a queda, a aliança noética, feita com Noé e com toda a humanidade, a aliança abraâmica, feita com a nação de Israel, também a aliança mosaica, também feita com a nação de Israel, a aliança palestiniana, a aliança davídica e a nova aliança, feita outra vez com toda a humanidade através de Jesus Cristo. Interessante notar que em todas as alianças, Deus é que teve a iniciativa de chamar o homem para entrar em aliança com ele. Então, essas alianças revelam o caráter de Deus e a sua intenção, o seu plano original, que sempre foi ter comunhão, ter um relacionamento com o homem, que ele criara a sua imagem e a sua semelhança. Então a iniciativa nunca partiu do homem. Isso revela o amor e a graça de Deus para com a humanidade. O amor porque Deus sendo Pai, a Bíblia cita, Deus como Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então Deus Pai, ele sempre quis ter os seus filhos perto dele, num relacionamento próximo dele. Então isso revela o amor de Deus, que não desistiu de nós em nenhum momento. E também a graça de Deus, porque como seres humanos falhos que somos, nós não merecíamos por nós mesmos, por em si, ter esse relacionamento com Deus, ser reaproximados dele. Mas ele, na sua infinita misericórdia, revela já no Antigo Testamento a sua graça, quando ele chama o homem para novamente ter uma aliança com ele. Isso prova também o caráter eterno de Deus, que com o seu propósito eterno criou o homem para ter comunhão com ele. E mesmo que tenha havido falha da parte do homem, mesmo que o homem tenha quebrado algum acordo dessa aliança, Deus, ele não desistiu, ele sempre buscou o homem de volta através das alianças. E é importante a gente entender o que é uma aliança, então, Tanto no hebraico do Antigo Testamento quanto no grego, aliança significa pacto, acordo. Então, o que é uma aliança em termos práticos? A aliança é um pacto entre duas ou mais partes. A aliança é um acordo entre duas ou mais pessoas ou duas ou mais partes. Na prática, a aliança é um relacionamento intencional e responsável, com direitos e deveres de ambas as partes. Então é quando duas pessoas ou duas partes entram num acordo. Nós vamos ter uma aliança, nós vamos nos relacionar. A Bíblia traz alguns exemplos, e eu quero citar aqui 3 exemplos. O exemplo da aliança entre Jonatas e Davi, que está em 1 Samuel 18, versículos 3 e 4, onde os laços de amizades foram tão fortes que eles entraram em aliança, e a gente vê ali a nobreza do caráter de Jonatas, que entrega tudo que ele tem a Davi por conta dessa aliança de amizade entre eles. A aliança entre Noemi e Ruth, que mostra a fidelidade, a lealdade daquela jovem em seguir os caminhos, seguir o Deus de sua sogra. Então, por conta dessa aliança, a história foi mudada, a história tomou um novo rumo. E também a aliança entre um casal, que está descrito em Malaquias 2, versículos 14 ao 16, onde Deus, o próprio Deus, ele diz ter sido testemunha da aliança entre marido e mulher quando eles ainda eram jovens. E também esse mesmo Deus revela que presenciou a infidelidade, entre aqueles cônjuges. Então,
Esses são exemplos de alianças que podem ser feitas entre pessoas e que foram aprendidas com o próprio Deus, porque Ele foi o primeiro a entrar em aliança com a humanidade. Uma aliança, ela tem deveres e direitos, né? Como dever, ela requer o comprometimento das partes em cumprir os termos dessa aliança, desse acordo, né? A fidelidade de ambas as partes, né? Esses são os deveres, né? O comprometimento e a fidelidade aos termos da aliança. E os benefícios, né? Ela visa o bem das partes. Em Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 32, versículo 40, diz assim: farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Então aqui, né, nós vemos a intenção de Deus ao fazer uma aliança com o homem ou com o povo, né, ou mesmo com a própria humanidade. Ele diz que, segundo os termos dessa aliança, nunca deixarei de lhe fazer o bem. Então, a aliança, ela tem benefícios, né? Ela tem objetivos e esses objetivos trazem benefícios para as partes que entram nessa aliança. Hoje eu quero falar sobre a primeira aliança de Deus com a humanidade. É conhecida como aliança edênica, aliança que foi feita no Éden, e não apenas com Adão, mas com toda a humanidade, né? Revela essa aliança edênica, ela revela o propósito original de Deus para a humanidade. Muitas vezes, muitas pessoas, né, ficam em dúvida, colocam em questão por que Deus criou a humanidade, né? Por que a humanidade passa por tantas coisas e por que Deus permite tudo isso? Então nós podemos ver aqui na aliança edênica o propósito original de Deus. Quando Deus criou a humanidade, qual o propósito que Ele tinha para ela, né? Qual o intuito, qual a motivação de Deus nessa criação? Está em Gênesis, capítulo 1, versículo 26 ao 30. Gênesis, capítulo 1, versículo 26 ao 30. Diz assim: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Então a palavra de Deus mostra aqui, nesses versículos, que quando Deus ele criou a humanidade, ele tinha um propósito, né? Quando ele criou Adão e Eva, e ali naquele casal havia a semente de toda a humanidade, ele tinha um propósito. E qual foi o propósito? Qual foi a aliança que Deus fez com eles aqui no Éden, né? Quais os termos dessa aliança quando Deus se revela ali para Adão? Então, o primeiro ponto dessa aliança, desse pacto com a humanidade, não somente com Adão e Eva, mas com toda a sua semente ali no Éden. Primeiro, comunhão e amizade com Deus. Quando a palavra de Deus diz aqui em Gênesis 1:26,
que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança, vem falando da natureza de Deus colocada no próprio ser humano, né? Quando diz que nós fomos feitos à imagem de Deus, diz que nós somos feitos para ter comunhão com Deus, né? Então, quando ele diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, Deus ali com a Trindade, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, estava no seu propósito eterno, criando a raça humana para ter comunhão com Ele, né? Então essa semelhança fala de afinidades. É impossível o ser humano ter comunhão plena com um animal que não seja da sua espécie, né? Então nós vemos que nós somos criados para ter comunhão uns com os outros e fomos também criados para ter comunhão com Deus. Isso é mostrado na palavra quando diz que todos os dias ali no Éden, na viração do dia, ao cair da tarde, Deus vinha e conversava com o homem e se relacionava com ele. E assim seria, esse seria o propósito de Deus, né? Como ainda é. Quando nós pensamos em Deus, não podemos pensar num Deus distante. Ele é bem próximo de nós, Ele está bem próximo de nós. Para isso nós fomos criados, para se relacionar com Ele. Outro ponto dessa aliança, desse pacto, quando ele diz, né, que o homem deveria se multiplicar sobre a face da terra, quando ele os abençoou, né, ele lhes deu uma missão. Essa bênção sempre foi com um propósito. Todas as vezes que Deus nos abençoa, há um propósito, né? E o propósito dessa bênção foi: sede fecundos, multiplicai-vos, né? Enchei a terra. Então, aqui a gente vê que Deus ele tinha em mente que a terra seria povoada por homens e mulheres semelhantes a Ele, né? A propagação dessa raça, dessa espécie, seria feita através dessa aliança com Adão. Adão, eu te abençoo para que você multiplique, para que você tenha filhos, netos e bisnetos, que sejam parecidos com você e que sejam parecidos comigo, né? Então o propósito de Deus era que a terra fosse cheia da semelhança de Deus, não de homens perversos, caídos, desprovidos da justiça, do amor de Deus. Deus ele queria que a terra fosse cheia de homens e de mulheres parecidos com Ele, feitos à sua imagem, né? No seu caráter, nas suas intenções, nos seus relacionamentos, parecidos com Deus. Que seriam homens e mulheres que seriam a expressão de Deus na terra, né? A sua bondade, a sua justiça, o seu caráter, o seu amor, os seus propósitos se cumpririam nessa raça que seria multiplicada através do primeiro casal, Adão e Eva. Terceiro ponto da aliança edênica seria estabelecer o governo de Deus sobre a terra. Quando ele diz aqui, né, dominai sobre os peixes, sobre as aves, sobre todo animal. Dominai, sujeitai a terra. Deus estava dando ao homem o governo deste planeta, né? Então a gente vê aqui que o governo de Deus ele seria estabelecido na terra, sendo o homem o representante de Deus na terra, o embaixador de Deus na terra, né? Esse foi um termo dessa aliança. O homem não deveria viver os seus próprios planos, os seus próprios objetivos, né? O homem deveria trazer o governo de Deus para a terra através da sua obediência, através da sua fidelidade à aliança que Deus estava fazendo com ele. Outro termo desta aliança é a cobertura espiritual. A palavra de Deus fala que ali no Éden, o homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Então a gente vê que nessa aliança edênica havia uma inocência, havia uma pureza,
A pureza era a essência deles. E isso acontecia por quê? Porque eles estavam inteiros, presentes, comprometidos com a aliança com o seu Criador. Enquanto eles estavam se mantendo nessa aliança, eles tinham 100% na vida deles a pureza de Deus, a motivação em seus corações, né? Era cumprir o propósito de Deus, e eles tinham a cobertura de Deus sobre a vida deles ali no Éden. Outro termo dessa aliança era o suprimento de Deus na vida deles. Quando Deus relata aqui, né, que Ele estava dando as ervas, as árvores que tinham semente, o fruto da terra, né, para o homem, aqui diz que toda a erva também seria para mantimento dos animais da terra. Deus estava se comprometendo com a humanidade, que a terra produziria frutos, que a terra produziria mantimento para suprir as necessidades do ser humano. E não somente suprimento físico, mas também emocional e espiritual. Quando Deus fala que a terra produziria frutos, Ele fala do suprimento físico. Quando Deus chama o homem para ter comunhão consigo, para se relacionar consigo, Ele fala do suprimento emocional e espiritual. Então Deus, Ele se comprometeu em ser aquele Deus que supriria as necessidades do ser humano que estava ali na sua presença. Outro termo dessa aliança edênica é que o homem deveria cultivar aquele jardim e também guardar aquele jardim. Então a gente vê aqui que o propósito de Deus era que o homem cuidasse do ambiente em que ele vivia. A partir de então a terra foi entregue ao homem, né? E Deus fala: eu te abençoo, você vai multiplicar e você vai cultivar e guardar esse jardim. Você é o responsável pelo ambiente em que você vive. Isso não mudou. Deus, Ele lá no Éden, Ele entregou essa responsabilidade para o homem. A Bíblia diz que Ele deu a terra aos filhos dos homens. Então a terra é nossa responsabilidade, né? Faz parte da aliança edênica. Deus entregou a terra nas nossas mãos. O ambiente em que você vive, o ambiente é responsabilidade sua. Não adianta a gente colocar a culpa em outras pessoas. Nós somos responsáveis pelo ambiente espiritual, físico e emocional em que vivemos, por transformar, por cuidar, por cultivar esse ambiente. E por fim, o último termo dessa aliança está em Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17, diz assim: ainda ali, seguindo as orientações dessa aliança no Éden, o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, Deus, Ele vem colocando aqui um termo nessa aliança muito importante, que era uma restrição, né? A palavra de Deus fala que todas as coisas são lícitas, mas nem todas nos convêm. E o homem, ele foi feito essencialmente livre. Como semelhança de Deus, a liberdade estava dentro dele, né? Então Deus, Ele coloca essa restrição. Você tem tudo ao seu dispor, tudo que a humanidade precisa para o seu suprimento em todas as áreas. Eu me comprometo a suprir, né? Mas existe uma árvore chamada árvore do conhecimento do bem e do mal, em que eu não permito que você toque nela, que você coma do seu fruto, né? Interessante, por que isso, né? Se essa árvore não faria bem para a humanidade, por que Deus a colocou ali, né? Se essa árvore não era necessário, se o fruto dessa árvore não serviria para alimento, por que Deus a colocou ali, né? Então a palavra de Deus diz que o homem foi criado à semelhança de Deus. E para que realmente essa semelhança fosse plena,
era necessário que o homem tivesse o direito de exercer a sua liberdade de escolha. E essa foi a forma que Deus encontrou para que isso acontecesse, né? Então Deus diz para o homem com todo amor, né? Depois de suprir todas as suas necessidades, depois de colocar naquele ambiente físico as condições ideais para a sobrevivência e subsistência da humanidade, Deus coloca uma restrição nos termos desta aliança edênica. Existe uma árvore em que você não pode tocar e do seu fruto você não pode comer. No dia em que você escolher comer desse fruto, certamente você vai morrer. E a palavra de Deus diz que o homem, ele exerceu o seu direito de escolha, a sua liberdade e fez aquilo que Deus disse que não era para ele fazer. Decorrente disso, vem o próximo estudo que nós vamos fazer sobre a aliança adâmica. Quais os termos dessa aliança, né? Por que Deus entrou em aliança com Adão? Por que isso foi necessário e quais os termos dessa aliança? Então aqui Deus ele coloca em prova a liberdade do homem, né? A sua escolha revelaria a lealdade, a sua lealdade à aliança. A sua escolha revelaria o seu compromisso, a sua responsabilidade com a aliança que Deus estava fazendo com ele, né? E a história nós conhecemos, né? Como que foi que o homem escolheu, qual foi a sua escolha e quais as consequências disso. Então, querido, a aliança, meditando sobre o significado dela, né? Nós podemos chegar à conclusão de que, por que uma aliança? Então, primeiramente, porque Deus queria o homem se relacionando com ele, né? Então, vimos que a aliança é um relacionamento responsável, comprometido. Não é algo que quando eu quiser, do jeito que eu quiser. Não, Deus colocou termos nessa aliança e entregou responsabilidades na mão da humanidade, né? Então a aliança ela traz o entendimento de que esse relacionamento responsável ele requer uma formalidade, né? Algo que é sem compromisso, irresponsável, não precisa de um pacto, né? Nós podemos ver os relacionamentos recentes, né, atuais, onde a pessoa talvez nem o nome da pessoa com que ela está se relacionando ela sabe, né? Mas a palavra de Deus diz que a aliança não é assim, é um relacionamento responsável, firme, comprometido. Então, em tempos de paz, nós não precisamos, talvez, de aliança, né? Eu vejo que a necessidade da aliança é para tempos difíceis, né? Porque em tempos de paz, em tempos de prosperidade, é muito fácil você andar junto, é muito fácil você ser leal quando tudo está bem, né? É muito fácil você permanecer num propósito quando tudo está dando certo. Deus ele traz o conceito e a prática da aliança exatamente para quando as coisas não estiverem saindo do jeito que nós esperávamos que elas saíssem, né? Então Deus ele propôs o homem, o pacto, a aliança para quê? Para dar sentido e direção. Você não está aqui por um acaso. A sua vida não é um acidente. Não viva como se não importasse para onde você está indo. Vamos ver no que vai dar, não. A aliança, ela te dá sentido e ela te dá direção. Olha, Adão, vai ser assim. A terra vai ser próspera. A terra vai te dar condições, mas cabe a você cultivá-la, guardá-la, fazer com que haja prosperidade. Cabe a você multiplicar a sua descendência e ensinar os seus descendentes serem a imagem e semelhança de Deus como eu estou te ensinando.
Então esse é o sentido que Deus traz numa aliança. Quando uma aliança é feita, você tem condição de enxergar o futuro, onde nós queremos chegar, né? Quando um homem e uma mulher casam, eles têm bem definido o propósito da vida deles, o estilo de vida que eles vão ter, né? O futuro, os bens que eles vão adquirir, como eles vão criar seus filhos. Então, a aliança, ela te dá direção. A aliança, ela te protege de viver uma vida de qualquer forma. A aliança, ela te protege de viver uma vida desprovida de propósito. A aliança vem na sua vida para te dar um propósito, uma direção. Também a aliança vem para guardar e proteger os termos, né? O propósito, a sua própria vida. Vemos ali no Éden que eles tinham cobertura espiritual. Eles estavam nus e não se envergonhavam, porque a glória de Deus brilhava, pairava sobre eles. Eles estavam envolvidos no projeto divino, de forma que não havia maldade, que não havia malícia, né? Porque eles estavam inteiros no propósito de Deus. E quando você está inteiro no propósito de Deus, você é protegido, você é guardado da malícia, da maldade, das distrações desse mundo. E também, quando Deus propôs a aliança ao homem, ele esperava, né, que o homem desenvolvesse competências como fidelidade, constância, foco, perseverança, lealdade, né? Então, olha só, Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. E ele, nos termos dessa aliança, propõe ao homem que ele desenvolva isso, né? Quando você for tentado, persevere, né? Quando você for tentado a desistir, lembre que você tem um compromisso. Não seja fiel só nos dias de prosperidade. Não seja leal somente quando as pessoas agem corretamente com você. Seja leal, exerça a sua semelhança com Deus. Deus é fiel. Ele não, em momento algum, ele quebra a sua aliança. Em momento algum, ele nega aquilo que ele prometeu. E quando Deus nos propõe entrar em aliança, ele está disposto a nos ensinar tudo isso. Então, a aliança, ela protege. A aliança, ela traz perseverança, a aliança, ela traz foco. Os termos de uma aliança, né, trazem responsabilidades. A aliança nos capacita a crescer, a aliança nos capacita a olhar para frente, para onde nós vamos chegar. A aliança nos traz direção e Deus é Deus de alianças. Amém? Que Deus possa te abençoar, que você possa buscar conhecer mais sobre a aliança entre Deus e o homem e que você possa estar aqui no próximo estudo, no próximo domingo. Nós estaremos falando sobre mais uma aliança que Deus fez com a humanidade. Que Deus te abençoe. Fica na paz.